Estamos de volta com o Vanguarda da Comunidade. O papo aqui está ótimo no intervalo comercial. Eu e Marlene Catarina conversando. Marlene Catarina, psicanalista, membro da Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba, que prepara psicanalistas para essa longa jornada de aprender a descobrir a si mesmo, né, Marlene? A associação está em plena atividade, né? Vento em polpa, né? Isso. Novas turmas chegando, possíveis novos psicanalistas se aproximando, né? Grandes projetos, enfim, eu acho que a gente está muito bem. Numa união e num grupo muito interessante, né? Eu falei agora há pouco da questão do dinheiro, que é algo sempre muito interessante, porque é complicado. Às vezes a pessoa se aposenta, cai o padrão financeiro. Isso. E ela tenta se organizar na vida para manter o padrão que tinha antes e às vezes não consegue. Isso já dá uma quebra na autoestima da pessoa e ela começa a ficar um pouco complicada. E a questão da idade, a perda da juventude e perda muitas vezes, perde a juventude e vem acompanhada da perda da saúde, em decorrência da idade. Que riscos isso pode trazer para a autoestima da pessoa caso ela entre no processo de luto em função disso? Então, às vezes as pessoas, quando se dão conta que elas adquiriram uma determinada idade, elas começam a viver uma outra etapa da vida que não é aquela real que ela está vivendo. Né? Um medo de envelhecer, um medo de adoecer, um medo de... Então, elas começam a fazer reparos. Né? Hoje você vê jovens, né, dos seus 18, 19, 20, colocando prótese, fazendo reparos. Às vezes até antes, aos 14, 15 já faz uma série de alterações no rosto, no corpo, sem ter se formado completamente ainda, já está alterando. Com certeza. Isso tudo é uma maneira de poder se proteger para não chegar no envelhecimento. Olha então, as pessoas buscam muito hoje a academia, os reparos, uma maneira de rejuvenescer o tempo todo. Né? Parece que a aceitação da própria idade é algo que se aproxima da morte, né? E isso as pessoas negam, de alguma forma elas se voltam para um olhar para si próprio, tentando fazer todos os consertos possíveis para que não represente a própria idade. Né? É possível a gente imaginar o impacto desse retraimento da pessoa, que vai ganhando uma certa idade e vai ficando um pouco mais ensimesmada, um pouco mais entristecida, enlutada. Qual o impacto disso na relação dela com a família, na relação dela com os amigos? Fica complicado. Muita gente acaba meio que isolando aquela pessoa. E aí começa o processo de luto bem complicado, né? Então, ela apresenta um quadro muito de insatisfação, né? De não estar feliz com ela mesma, né? E o qual a família fica muito preocupada com um olhar, assim, de tentar fazer alguma coisa, buscar alguma coisa, mas no fundo é um conflito existencial, que varia de estrutura para estrutura, né? Cada pessoa lida de uma forma diferenciada a isso, né? Um psicanalista austríaco chamado Igor Caruso escreveu um livro, A Separação dos Amantes. E nesse livro ele fala que a separação, a desvinculação amorosa entre duas pessoas pode ser, às vezes, mais dolorosa do que a perda de alguém que faleceu. Então, por quê? Como é que é isso na questão do luto? Quando alguém te diz que não te quer mais, que vai embora procurar outros envolvimentos amorosos e a pessoa entra num processo de dor interna, que ela se recolhe e sofre bastante. Esse é o luto. Então, normalmente a pessoa que é deixada, né, aquela que se sente rejeitada, ou seja, o marido pela mulher ou a mulher pelo marido, normalmente é a que sofre muito mais. É aquela que, embora ambos se sofrem, né? O homem a pessoa que desencadeou o processo, se tiver alguma sensibilidade, sofre também, né? Por imaginar que está provocando dor no outro. Exatamente, porque no fundo eles gostariam de fazer esse rompimento sem que houvesse sofrimento, mas não existe separação sem o sofrimento, né? Normalmente as pessoas têm uma dificuldade enorme de lidar com esse vazio, né? E nada mais é do que um processo de luto também, porque é um rompimento de vínculo, né? O qual a pessoa se separa, ela sente falta da pessoa por todas aquelas vivências que elas já estavam habituadas no decorrer da vida. Às vezes a pessoa faz parte muito forte da intimidade, da identidade do parceiro. Quando a pessoa vai embora, ela fica no vazio. No vazio. Como se fosse uma parte dela fosse embora. E quanto maior aquilo que eu te falei do vínculo, né? Maior é a dor. Então, o que representa o parceiro ou a parceira para aquela pessoa? Né? Se o vínculo é muito grande, de dependência, de vários sentidos, né? A dor é muito maior. E, normalmente, as pessoas entram em grandes conflitos, em depressão, em intensa angústia. E qual é a atitude, Marlene, para a pessoa poder conseguir sair desse momento?
sabendo que vai ter que enfrentar um períodozinho de sofrimento, de tristeza, de fossa, de depressãozinha, mas como fazer para superar esse momento e partir para uma nova realização amorosa? Então, ela tem que olhar para um outro caminho, tentar buscar algo de um preenchimento que não é aquele que é do vazio, mas de uma forma de dar uma continuidade na vida. Né? Porque sem essa continuidade, sem esse olhar, ela se deprime demais. Encontrar um outro sentido, então. Um outro sentido na vida, né? Seja ele qual for, seja nas amizades, seja no vínculo de faculdade, seja na família mesmo, né? Mas não ficar naquele intenso vazio sozinha, porque isso não seria indicado. E a questão das perdas materiais? Quando as pessoas começam a viver perdas queda no padrão de qualidade e começam a perder as posses que tinham. Sim. E aí entra também no processo de luto. Sim, na verdade toda perda é um processo de luto, né? Não importa qual ela seja. Né? A pessoa tem que buscar a expectativa, criar novas expectativas, novas maneiras de continuar vivendo, de um outro jeito, num outro lugar, de uma outra maneira. Né? Porque na medida em que ele perde aquilo que ele já teve, ele pode conquistar uma outra coisa, não na mesma situação, mas algo que possa trazer alguns significados na vida. Tá. Né? Olha, daqui a pouquinho estamos de volta com o Vanguarda Comunidade, porque eu vou falar agora sobre perdas, já que estamos falando aqui dos sofrimentos decorrentes das perdas, mas relacionadas à carreira. Até já.